Então, um exemplo aí da aplicação dessa questão das bombas em série em paralelo é esse daqui, ó. Então, a tabela abaixo fornece os dados de altura manométrica e vazão da curva característica de uma bomba centrífuga. Então, aqui a gente tem o vazão e o head. Então, a partir desse dado, obtém e plote o resultado de duas bombas iguais conectadas em série e duas bombas iguais conectadas em paralelo. Então, a gente sabe que da conexão em série, a gente duplica o head e mantém a vazão. Então, a vazão é igual aqui, né? Aqui é o head de uma bomba só e o head de duas bombas se elas forem conectadas em série. Em paralelo, a gente mantém o head, então fica igual, e a vazão, ela dobra, né? São duas, então a vazão vai dobrar. E aí, a gente tem aqui, ó, a curva de uma bomba, que é a azul, então head, vazão, e duas bombas em paralelo, que é a cinza, né? Então, em paralelo, o mesmo head e a vazão é dobrada, né? Então, onde era 50 vai para 100, né? E assim sucessivamente. E a bomba em série, a gente tem uma bomba aqui, a mesma vazão, né? E elas conectadas em série, o head delas dobra, né? Certo? E aí a gente tem aqui, ó, uma bomba, que é azul, as duas em série. Aí aqui eu plotei tudo junto, né? Todos esses dois gráficos juntos, né? As duas em série, que está aqui em cima, e as duas em paralelo, que é o cinza aqui, tá? Tranquilo, né? Nenhuma dificuldade. E o outro exemplo é esse daqui, ó. Considere a figura abaixo, representa a curva característica resultante de duas bombas iguais operando em paralelo. Ele pede para plotar a curva característica de uma única bomba junto com a conexão das duas em paralelo. Tá? Então, aqui é a curva das duas bombas em paralelo. Então, como é que a gente faz para plotar de uma curva só? Primeiro, a gente avalia os pontos da curva, né? Então, a gente olha aqui 0, 16, por exemplo, né? 0, o head de shutoff, vazão de 0 litros por segundo, o head é 16 metros. Então, aqui 8 litros por segundo, o head é 12, né? Então, a gente levanta essa curva aqui, que é de duas em paralelo. Então, a vazão de uma bomba só, né, é a vazão da de paralelo dividido por 2. O que a gente pega aqui, né? O 16 vira 8, né? O 10 vira 5. Então, é só sair dividindo por 2 os valores da vazão no caso dessa configuração aqui das duas em paralelo, tá? Beleza? Então era isso, essa parte de modificação da curva do sistema e da bomba, né? Modificação do ponto de trabalho terminou, aqui só uma referência do material que eu usei para preparar essa aula. Alguma pergunta aí, alguma questão, alguma coisa que não tenha ficado muito claro? Tá, então, a gente vai entrar agora na parte de cavitação, que é, se eu não me engano, a última parte da matéria para V1, tá? Que é justamente cavitação. Bom, então a questão aqui, né, é um problema que acontece basicamente na entrada das bombas, e a definição de cavitação, né, a definição técnica, é uma condição dentro da bomba, onde devido à queda de pressão local, abaixo da pressão de vapor, àquela temperatura, cavidades preenchidas com vapor de água são formadas. Bom, não seria problema, né, você formar cavidade com vapor de água ou bolhas com vapor de água, né? Se a pressão se mantivesse nessa pressão, mas o problema é que existem, né, a bomba depois, na entrada da bomba, ela succiona o fluido, então ela é uma região de baixa pressão, naturalmente, ali, né?
E na saída, na descarga da bomba, ela aumenta a pressão do fluido. E aí, na hora que a pressão aumenta, na hora que essas cavidades, né, se encaminham para regiões de pressão maior, elas colapsam. E aí gera microjato que danifica a parte interna da bomba. A gente vai ver por que isso acontece, né? Por que na hora que a pressão aumenta, existe esses microjatos, tá? Então não é a mesma coisa que ter ar na linha, porque a bolha de ar não apresenta esse comportamento ao colapsar. A gente vai ver por que isso, na verdade, né? Então, olha só, o que acontece, né? Por que ela colapsa quando a pressão aumenta? Ó, o volume específico da água, por exemplo, que normalmente é uma bomba de água, né? E do vapor, observa só o volume específico, né? Por exemplo, aqui é 20 graus Celsius. Olha o volume específico do vapor, como é que é ordens de grandeza maior que o volume específico do líquido, né? Da água no estado líquido e da água no estado vapor. Então, na hora que essa bomba colapsa, todo esse volume, instantaneamente, é ocupado por um líquido que tem um volume específico muito menor. Tá? E aí existe esse preenchimento desse vazio numa velocidade muito alta, quase que instantâneo. Então se formam ondas de choque, né, o choque de partículas, se isso for perto da superfície, né, que fazem com que isso repetidamente fragilize ali fragilize a superfície. Então essa figurinha aqui, ó, depois vai ter um outro vídeo mostrando também, né? O que a gente tem aqui, ó? A direção do fluxo, a pressão vai diminuindo e aí você, por exemplo, cai aqui, vamos dizer, né? Digamos que você esteja bombeando água a 20 graus Celsius. Sempre que a pressão estiver abaixo de 2,339 kPa, a gente tem a mudança de fase, né? O líquido se torna vapor. Então, eventualmente, se na bomba tiver alguma condição de pressão abaixo dessa daqui a 20 graus Celsius, começa a ocorrer a formação de vapor. No momento que ele passa por uma região de alta pressão, esse volume específico aqui, né, essa condição de a pressão começa a aumentar e aí ocorre de novo a mudança de fase do vapor, ou volta, né, do vapor para o líquido. E aí esse volume é preenchido de forma muito rápida, né, esse volume de gás aqui, que tinha esse volume específico aqui, né, é preenchido muito rápido por líquido. Então o jato atinge a superfície metálica. Tá? Aqui seria uma bolha colada na superfície metálica. Isso daqui seria uma bolha que não estivesse perto de nenhuma superfície metálica. Né? Você tem uma bolha esférica se formando, a deformação no lado de alta pressão, então a depressão crescendo no lado da alta pressão, né? E aí um jato, na hora que a bolha colapsa, né? Existe um jato na direção de baixa pressão. Tá? Basicamente é isso que acontece quando a pressão começa a aumentar. E se ela não estiver tão coladinha assim, ó, se ela não estiver agregada à superfície sólida, esse jato aqui vai atingir, né, a superfície sólida, tá? Beleza? E aí o que acontece, ó, aqui na bomba, aqui a gente tem a curva de pressão de vapor da água contra a temperatura, né, para a gente mostrar, enfim, basicamente essa tabela aqui, ó, indo até 100 graus, né, a pressão de vapor, indo até 100 graus, né, tá? Então, para a nossa pressão atmosférica, de 100 kPa, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius. Se a gente tiver a 20 graus, a gente tem que reduzir a pressão, né, para haver mudança de fase, até o valor que a gente viu aqui, né, anteriormente, que é 2,4, por exemplo, kPa, tá? Bom, e aí na bomba, né, nas bombas, a pressão atinge o mínimo na entrada, né, no flange de sucção. E aí a energia do fluido é reduzida por perda de carga na linha de sucção e a baixa pressão na entrada da bomba. Então, além de uma pressão baixa que tem na entrada da bomba, a gente tem reduções de pressão por perda de carga, enfim, na entrada da bomba é o ponto de menor energia, né, no flange de sucção. E aí, se essa pressão atinge a pressão de vapor, né, na temperatura constante, o fluido vaporiza. E aí ocorre a formação de bolha.
Aqui é uma relação PVT, né, que da onde sai esse gráfico aqui da pressão de vapor, né, tá? E aí, em regiões de alta pressão, a bolha reduz em colapso, retornando ao estado líquido. Então, a cavitação, essa é a teoria mais aceita, na verdade, né? Mas aí a questão é isso, né? Será que esses jatos são suficientes para causar esses danos aqui? Isso daqui é o dano que causa no impelidor da bomba por cavitação, ó. São coisas severas, né? Você chega a abrir um buraco ali no impelidor, ó. Faz essa forma, efetivamente, esses formatos esféricos aqui, né? Existe a formação desses danos esféricos, né? Que é muito severo, né? Para ser formado por líquido, é até contraintuitivo, né? A gente nem pensaria que seria tão danoso assim um jato de líquido tão pequeno. Mas, na verdade, né? Enfim, essa é a teoria mais aceita e admite-se que ocorre enfraquecimento da estrutura dos cristais, né, do metal por uma grande variação de pressão e alta frequência, né, porque isso acontece com a frequência muito elevada, muita bolha sendo formada e muita bolha colapsando. Tá? E aí isso causa também aquecimento pelo atrito. Né? Aqui tem um videozinho que eu acho bem interessante, que ele sintetiza isso tudo que a gente discutiu até agora. E que ele faz em câmera lenta também, né? Então aí, ó, tá a pressão diminuindo, né? E aí o que a gente tem é a formação de uma bolha de vapor, e à medida que a pressão aumenta, ó, esse toroide que a gente viu ali se formando, né? Ele de fato, né? O volume específico do líquido vai diminuindo e ele vai ocupando um espaço grande, né? De forma instantânea. Então aqui nesse momento é feita a formação do vapor, do jato de líquido, né? Tá? Então, basicamente, isso aqui é uma técnica de visualização, né? Iluminação frontal. Eu não sei direito o que isso significa, né? Enfim, é uma que a gente só vê a sombra, né? Só o contorno. Então, talvez tenha algum... Vamos ver se tem algum elemento que fique mais fácil de ver, né? Enfim, é só uma técnica de visualização do fenômeno da cavitação acontecendo. Bom, é um detalhe, ó, a pressão diminui, a bolha de vapor cresce. Então aqui, né, a pressão local menor que a pressão de vapor. À medida que ela é transportada para uma região de alta pressão, a bolha não só não cresce, como ela começa a se deformar. Então ele está pintando ali de roxo, à medida que a pressão vai aumentando e a bolha vai deformando. E essas setinhas aqui, na verdade, deveriam ter magnitude maior, né? Parece que elas têm agora. Então a água escoa para dentro do volume que estava sendo ocupado pelo vapor, mas a água tem um volume específico bem menor, né? E aí são formados esses microjatos que acabam por gerar esse formato toroide aí da bolha. E aí o que acontece quando isso é formado perto de uma superfície? Então essa parte cinza aqui, ó, está mostrando, é uma superfície sólida que já havia vindo sendo fragilizada por várias processos de cavitação que vinham ocorrendo, né, vários processos de colapsagem dessa bolha antes. Né, então ela já está fragilizada, e aí acontece um momento que uma bolha colapsa ali perto, forma esse microjato, e aí termina de fragilizar aquela região ali. E aí, ó, começa a aparecer microfraturas ali, né, no material. Aí aqui ele mostra um exemplo ó, de uma bomba que ela ficou operando sujeita à cavitação. Então, como ela era nova, 6 meses após operar cavitando, 1 ano e depois 2 anos. Ela já não tinha mais nenhuma marca do que era ela originalmente, né, do impelidor, das pás do impelidor, né.
E aí, 6 meses, um close aí, né? Aí 1 ano. E aí o próximo são 2 anos. Como é que ficou bem danificada a bomba, tá? Talvez nem tivesse funcionando mais, né? Certo? Então, isso aí é o que acontece com a cavitação. E aqui, esse é um vídeo até interessante, que tem um monte de detalhe aqui, que mostra uma bancada. A primeira coisa interessante é que ele mostra uma bancada de teste, né? Então, aqui tem um motor, aqui ele está todo instrumentado, ó, então ele está mostrando que ele está consumindo 1,5 HP ali, ó, de potência. Então, existem strain gauges, né? Existem medidores de potência que podem ser aplicados para fazer o teste da bomba, né? Medir eficiência. Então, a gente sabe aqui a vazão e o head que essa bomba fornece, sabe a potência que ela está consumindo, a gente sabe a eficiência da bomba, né? Então, olha, ele está medindo, essa bomba está consumindo 1 HP e meio. Isso aqui é uma bancada, então ele consegue ver o que está acontecendo ali, porque a carcaça é transparente, é feita de acrílico. Aqui é um medidor de pressão na sucção, e ele tem um medidor de pressão na descarga também. Essa configuração a gente viu em alguns exemplos ali, ó. Medidor de pressão na descarga, uma válvula aqui, ó, que ele consegue regular a perda de carga, ele consegue fazer a variação da curva do sistema, mudando a abertura e o fechamento da válvula aqui, né? Tá? Ele vai variar aqui a demanda de energia na sucção, fechando essa válvula. A gente vai ver que isso não é bom, ele só vai fazer para efeitos de demonstração da formação da cavitação. E aí ele tem um tanque, né? Essa bomba, ela está aqui só para efeitos de demonstração, só para efeitos de teste, então ela fica ali bombeando desse tanque para esse tanque, tá? Beleza? E aí ela vai lá, passa o medidor de vazão. Então a linha está toda instrumentada aí. Mede pressão, mede vazão, consegue mudar a perda de carga. Aí ele está mostrando a válvula, que ele varia a perda de carga, né? E ele está mostrando a pressão na entrada, pressão na sucção da bomba, né? Em função da perda de carga ali, né? Lembra aqui, ó. O que ele está fazendo é manipular ali a sucção. Então, ó, essa daqui seria a configuração do esquema dele ali, ó. Ele tem um medidor de vazão na descarga da bomba, o medidor de pressão, então ele tem a descarga caracterizada, né? Ele tem pressão e velocidade. E a bomba está nessa configuração ali, ó, está em cima ali, né, da bomba dele, ele tem uma certa altura. Então, se ele, aplicando a equação da energia, né, entre o nível do reservatório e o ponto A aqui, que é a sucção da bomba, a gente fica com essa relação. A gente já fez isso em alguns momentos aí para trás, né, do curso. Tá? Então, o que eu quero mostrar aqui? Ó? Se eu isolar esses termos aqui que ele mede na sucção, tá? Então aqui... Por que o termo de velocidade aqui foi embora, né? Lembra? Porque a variação do nível desse reservatório é muito baixa. Então a velocidade foi embora. Por que o Z aqui foi embora no ponto A? Porque a nossa referência é na bomba, né? Tá? Então a referência está aqui, ó. Por isso que o Z aqui foi embora. Bom, o que ele está mostrando aqui, ó, é que se a gente caracterizar, ou se a gente medir pressão e velocidade nesse circuito, a gente consegue caracterizar todo esse termo aqui, ó, de pressão no reservatório, de altura manométrica e de perda de carga. Então, é a pressão, é a energia disponível no flange de sucção da bomba. Quanto maior, melhor, né? Quanto mais energia você tem disponível no flange de sucção, menos trabalho a bomba tem que realizar, menos potência ela tem que fornecer para o fluido. Então, quanto menor a pressão, pior é, né? Porque a bomba vai ter menos energia. Quanto menor a altura, pior é também, certo? Então, quanto mais você pressurizar e quanto mais desnível, mais energia a bomba tem aqui na sucção, tá certo? E quanto maior a perda de carga, que só pode ser positivo, né? Menos pressão, menos energia ela vai ter aqui na entrada. Então, o que ele está fazendo ali? Ele está manipulando essa válvula aqui, ó.
Porque quando ele manipula a válvula, automaticamente o medidor de pressão vai diminuir ali, porque ele vai ter menos energia na sucção da bomba, tá? Beleza? Ou se a gente multiplicar todo mundo por ρg aqui, né? Só para, enfim, ficar todo mundo com dimensão de pressão, ó. O que ele mede, na verdade, ali, né? Essa medida de pressão, mais se ele multiplicar a velocidade ao quadrado pela vazão máxima que dividir por 2, ele tem esse termo aqui com dimensão de pressão, né? Então essas medidas estão levando em conta todas essas grandezas aqui, né? Aqui ele está na pressão atmosférica, isso não vai variar. Essa altura não está variando, ele está mexendo aqui, ó. Quando ele fecha a válvula, ele está mexendo aqui, tá? Então a medida de pressão em A aqui vai variar. Então, ó, ele tá mexendo lá na válvula, fechando a válvula, diminuindo a energia disponível na sucção, e automaticamente esse manômetro ali vai cair, ó. Quer ver? Ó? Ele vai começar a fechar. Olha lá, como é que a medida do manômetro cai. Ó. Ainda não. Tá devagarzinho, ó. Deu uma mexida agora. Ó, tá caindo, tá vendo? Então, ele tá diminuindo a pressão na entrada, e se essa pressão começar a cair abaixo da pressão de vapor, nessa temperatura, ó, tá caindo bastante lá, começa a haver a formação de bolhas de vapor, e aí eu vou ligar o som aqui, porque depois, se o som não estiver saindo aí para vocês deem um clique aqui nesse link, que é o link desse vídeo. E aí, cavitação, né, ela é igualzinho, o som é igualzinho como se tivessem bilhas metálicas ali no escoamento. Ó, deixa eu ver se vê aí, né? Aumenta o som aí, quem tiver com o som desligado. Eu acho que vai dar para tocar aí. Ó. Então é justamente isso que ele falou, não existe material sólido nenhum ali. E a bomba, vou voltar um pouquinho aqui, ó, ela começa a emitir um som de como se tivessem pedrinhas ou bolhas metálicas ali, ó. É o que ele falou ali, né? Como se tivessem pedras dentro do tubo ali, né? Porque parece que efetivamente tem bolhas metálicas, quer dizer, tem materiais metálicos ou sólidos, mas não tem. É simplesmente o colapso das bolhas de vapor quando elas passam dessa região de baixa pressão para uma região de alta pressão. Ó. Vou voltar um pouquinho aqui. Sounds almost like rocks going through the pipe. There's no debris, there's no solid material through here. That solid sounding sound is really the collapsing of the vapor bubbles as they go back into liquid form. You can really hear it now. You can see it occur inside of here. It's a very pronounced action and noise. As the water goes through the valve, it reduces pressure going through the restricted valve. Its pressure drops below the vapor point of the water. Bom, aí ele está explicando, né, que está cavitando na válvula aqui, né, porque ele está manipulando a válvula ali, está tendo uma perda de carga muito grande, mas isso na realidade acontece no impelidor, né, isso que a gente está vendo acontecer aqui no tubo, acontece no impelidor, ele está só mostrando aqui nesse tubo transparente para a gente ver, né, tá? E aí ele está justamente explicando essa questão, né, da formação e colapso das bolhas que induzem esse som metálico aí, né? Tá? Aí a gente vê efetivamente bolha de vapor. Isso aqui é bolha de vapor se formando. Isso acaba induzindo a cavitação, talvez, né, na bomba, porque a gente tem uma pressão baixa ali, mas não dá para ver direito dentro da bomba, né? Essa curva aqui ficou meio escura ali, né? Não dá para ver direito. Mas, eventualmente, o fluido já chegar com essa pressão baixa ali, ó, já dá para ver ali, mais ou menos, umas bolinhas de vapor ali, ó. Tá? Isso é uma coisa que nunca deve ser feita, né? Manipular a sucção justamente por causa da questão da cavitação, tá? Ele está fazendo isso daqui só para demonstrar, porque isso, vocês viram ali atrás que danifica enormemente o impelidor da bomba. Certo? Ali, ó. Ele abriu a válvula e aí voltou, tá voltando para o normal, né? Para a condição normal, tá certo? Então, é interessante, né? Esse vídeo aí, quem quiser dar uma olhada, ele tem várias coisas interessantes, justamente mostrando um aparato, vamos dizer assim, aí o medidor de vazão dele e tudo mais, né? Estou mostrando como é que você faz um teste numa bomba também, né? Como é que isso daqui, ó, é o nosso pote ABS, né? Que a gente chamou de brake horsepower,
ou potência absorvida no eixo da bomba. Na verdade, isso daqui é mais do que isso, ó, porque ele não está medindo o torque no eixo, ele está medindo o consumo do motor elétrico. Então, isso daqui é a nossa potência absorvida no eixo da bomba, ainda dividido pela eficiência do motor elétrico, tá? Ainda tem aqui, ó, o motor elétrico, por exemplo, a gente sempre calcula quanto que o eixo da bomba precisa fornecer para o impelidor. Mas aqui, além disso, né, isso daqui está ligado lá na corrente elétrica, né? Então, isso daqui é efetivamente qual a potência, né, qual a voltagem, a amperagem que esse motor está demandando da corrente, da rede. Então, ele não tá medindo, na verdade, aqui o eixo. Ele está medindo o que está passando de corrente elétrica pelo fio da bomba, entendeu? Então, isso daqui já leva em conta a ineficiência do motor elétrico. Na nossa conta, a gente para no eixo da bomba, tá? Se for dada a eficiência do motor elétrico, aí a gente tem condição de chegar nesse valor aqui, tá? Beleza? Alguma dúvida aí com relação a esse vídeo? Tudo certo aí? Tá? Opa. Então, aí o problema, né, além da destruição, né, a corrosão por cavitação, a gente pode ter vibração, porque tem o desbalanceio da distribuição do fluido no impelidor, né, e o próprio desgaste da peça, certo? Então, lembra que esse vídeo aqui, ó, no final, ele mostrou um impelidor completamente desbalanceado, né? Aqui no final, se ele tivesse sido balanceado inicialmente, no fim da vida dele, nada garante que esse balanceio, né, que foi feito aqui, ó, dessas massas aqui, porque isso girando a 3.600 RPM, né, igual balancear a roda do carro, né? A distribuição de massa tem que ser uniforme ali, né? Quando você começa a destruir, nada garante que essa destruição, ela é... Aqui, ó, você vê até que tem uma destruição maior aqui do que nos outros, né? Tá? Então, isso causa um desbalanceio não só da distribuição de líquido em torno do impelidor, como da própria massa ali da distribuição de massa do impelidor, né? E o barulho, né? Que vocês ouviram ali, se não deu para ouvir, é só clicar aqui que vocês vão ouvir o barulho típico de cavitação de uma bomba, tá? Certo? E aí, o que isso causa em termos de alteração da curva da bomba, né? Deu para ouvir bem sim, valeu, Daniel. Beleza. Então, o que isso causa de alteração em termos de curva de bomba, né? Então, o que tem aqui, ó? Esse esqueminha aqui está representando as diferentes curvas aqui, as diferentes condições C, B e A aqui, ó, para cada curva, em cada rotação aqui, tá vendo aqui, ó? Então, é uma bomba operando a 2.000, 2.500 e 3.000 RPM para diferentes desníveis aqui, né? O que é o desnível aqui? Do reservatório de sucção para o olho do impelidor. Então, quanto maior o desnível, lembra? Pior é, né? Menos energia eu tenho na sucção. Então, pior é para essa pressão que a gente mede aqui, ó. Essa pressão está cada vez mais perto da pressão de vapor, que é perigoso, né? Tá? Então, tem um termo de velocidade também, né? Então, na verdade, a gente vai ver que esse termo de velocidade pode ser importante. A gente vai ver isso mais para frente, quando a gente começar a quantificar a questão da cavitação. Então, aqui a gente tem a curva, ele chama de curva de encanamento, né? Mas curva do sistema, a gente vem chamando aqui de curva do sistema, porque isso daqui é de um livro que, enfim, encanamento, sistema, tanto faz, né? Curva do sistema, tá? Mas tudo bem, encanamento também serviria. Então, aqui está a curva do sistema. Aí tem essa bomba aqui operando nessa configuração, né? A gente pode variar a rotação da bomba, então a curva da bomba pode ter essas três configurações diferentes aqui, ó, 1, 2 e 3. E o desnível varia de uma altura abaixo de 6 metros para 6, para 7, para 8. O que ele está mostrando, por exemplo, ó, se essa bomba estivesse operando a 2.000 RPM, ela iria operar muito bem até esse ponto aqui, ó, ser duas linhas, né, que tem mais ou menos, sei lá, 20 qualquer coisa litros por segundo, e um head eu vou chutar aqui, 35 metros. Então, qualquer coisa que o head diminua, se por qualquer motivo o head diminuir e ou a vazão aumentar, né, e aí você está numa faixa mais para a direita aqui, ó, e você tiver um desnível de 8 metros, ou seja, uma energia relativamente baixa, começa a ocorrer a cavitação.
e aí a curva head vazão cai, porque você não vai conseguir, o head é zero nessa vazão, tá? Ela não consegue fornecer nenhum head por causa da cavitação, certo? Aqui, se você diminuir um pouquinho aqui, ó, para 7 metros o desnível, você ainda consegue andar um pouquinho mais, porque a bomba tem um pouco mais de energia ainda, né? Tá? Mas aí rapidinho ele vai deteriorar a curva. Se a gente aumentar para 2.500 RPM, a característica é essa daqui, né? Então até esse ponto C' aqui, para um desnível de 8 metros, a bomba vai bem, depois ela deteriora. Se a gente tiver um desnível de 7 metros, ela anda um pouquinho mais, depois deteriora. E aqui, no caso, para uma altura de 6 metros, se ela tiver 2.000 RPM, ela nunca cavita, tá? Ou abaixo de 6 metros, né? Ela nunca vai cavitar. Se a gente subir para 2.500 RPM, ela vai cavitar em 6 metros. E aí, né? E aí sim, sucessivamente, né? Para 3.000 RPM, esse é o comportamento, tá? Então, isso é normalmente o que acontece, o que a gente observa, quando a bomba começa a cavitar. Esse comportamento aqui da curva da bomba, né? Ela começa a não fornecer mais nenhum head, tá? E então ela não está servindo para nada ali, certo? Bom, aí aqui a gente vai começar a entrar na parte de equação, só para não ficar quebrado, a gente continua isso daqui na semana que vem, porque faltam 9 minutos para terminar a aula. Se alguém tiver alguma dúvida aí, quiser fazer alguma pergunta, aproveitar esse finalzinho de aula aí. Tudo certo? Tudo beleza? Então tá bom, galera. Bom final de semana aí, se cuidem, porque a situação tá crítica aí.